Esta é uma história de amor pelos livros. O jurista e historiador Otávio Tarquínio de Souza e a escritora e crítica literária Lúcia Miguel Pereira se conheceram por volta de 1930. Até o trágico fim no acidente de avião em 1959, o casal viveu os momentos mais felizes à sombra desta secular biblioteca, saboreando livros raros, como, por exemplo, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Primeira edição assinada por Carlos Drummond de Andrade, e não apenas isso, com um poema dedicado ao casal. Uma vez por semana, Gabriel Fonseca, neto de Otávio e Lúcia, visita o apartamento onde o casal viveu, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Com 8 anos de idade, ele foi adotado pelos avós e cresceu junto com a biblioteca. Agora, o acervo, com mais de 8.000 exemplares, está de mudança. Doada para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a biblioteca ficará aberta ao grande público. Essa biblioteca conta uma história de amor, né? Como é que eles se conheceram? Eles se conheceram numa livraria, na livraria José Olímpio, na Rua do Ouvidor, apresentados por um amigo comum que era o Augusto Frederico Schmidt. Poeta, conhecidíssimo poeta, que foi amigo deles a vida inteira. Otávio era uma pessoa desquitada, Lúcia era solteira, ambos intelectuais, e logo se deram bem, deu uma centelha, deu a liga, né, como se diz bem, e casaram. Nessa época da livraria José Olímpio, quem eram os amigos deles? Os amigos do casal era a elite intelectual da época. José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco. E esse era um ambiente favorito deles, né? Essa biblioteca, essa mesa. Aqui eles passavam o dia inteiro. Aqui ou estavam escrevendo ou estavam lendo. De manhã até de tarde. Parava às 5 horas quando tomavam um chá. E como é que essa biblioteca foi sendo constituída? Foi pelo casal ou já vinha de antes? Essa biblioteca, a história é muito longa, porque tanto Otávio, a biblioteca dele começou, ele tinha 8 anos de idade, foi a primeira biblioteca dele, contos de Grimm, coisas dela. E Lúcia também já tinha a sua biblioteca. Quando eles se uniram, juntaram as duas bibliotecas. E ano após ano só fazia chegar mais livro e aumentando, nunca com espírito de colecionador. Lúcia era uma pessoa, vamos dizer, mais eclética. Ela fazia livros infantis. Mas ela escreveu romances também. Escreveu romances. Em Surdina, um deles, muito bom. Ela fazia livros biográficos, e livros de crítica. Biográfico, por exemplo, foi do Gonçalves Dias. Ela fez também sobre Machado de Assis, né? Que para mim é uma obra-prima, Machado. Ela, como se fosse o psicanalista do bruxo do Cosme Velho. Bruxo do Cosme Velho. É um livro formidável. Até hoje eu acho que é se não o melhor, um dos melhores sobre o bruxo. E o Otávio foi pela linha do historiador. O Otávio, né? Não só pela linha do historiador, também ele tem um livro, uma tradução que ele fez que é excepcional, que era o Rubaiá, de Omar Khayyam, que teve, sei lá, 18 edições. Mas o Otávio era precoce, né? O Otávio era muito precoce. O Otávio, aos 13 anos de idade, ingressa na faculdade de Direito. 13 anos de idade, entra para a faculdade de Direito. Naquela época era possível, hoje não, né? Aos 18 é bacharel, já sai formado. Aí trabalhou nos Correios, chegou a diretor dos Correios. Aí foi nomeado para o Tribunal de Contas, onde chegou presidente. E você tinha 19 anos quando, em 1959, ocorreu aquele trágico acidente de avião onde o casal morreu. Ficou você e a biblioteca. Fiquei eu e a biblioteca, meio atônito, sem saber bem o que ia fazer, porque não tinha dinheiro, não tinha herança. Eu estava estudando engenharia e arranjei logo um emprego para poder me
para poder viver, porque Otávio era aquela que eu chamo de raça em extinção. Ele não teve, apesar de ter sido presidente do Tribunal de Contas, ele não tinha fortuna. Ele vivia dos seus proventos e um pouquinho da literatura. Agora, eles morrerem juntos foi uma coisa que hoje eu penso que valeu, porque eles morreram no auge da sua intelectualidade. Eu não veria hoje um sem o outro. Eles eram tão unidos, tão juntos. Era um casal que eu nunca vi discutir, nem discordar. Não é discutir, não, nem discordar. O que um falava, o outro estava sempre concordando. Parece que eles tinham um entrosamento assim perfeito. Mas eu mantive a biblioteca, que muita gente quis comprar. Ao longo desses anos todos, né? Especialmente no início. Porque via um rapazinho jovem, inexperiente, aqueles livros todos, vamos comprar. As pessoas sebo. E sebo, então, era um atrás do outro querendo comprar. Eu já tinha até a resposta já padrão para eles. Fui procurado por 3 universidades americanas para comprar também. E eu não quis vender, porque eu falei, isso aqui, eu tenho uma obrigação aqui, não sei porquê, mas eu me senti com uma obrigação, um dever. Isso aqui é uma coisa do Brasil, não é uma coisa minha nem de ninguém. E havia também um risco de ser segmentada a Com certeza biblioteca. ia ser tudo picado. Sebo, então, ia ser picado na certa, vender aos pedaços. E aí fiz essa doação, acabei acertando uma doação com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. E qual a garantia que eles deram a você de que ia ser preservado como você gostaria? Você sabe que o futuro não é de ninguém, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas nós fizemos um contrato onde eles garantem que a biblioteca irá para uma sala especial com o nome deles, com um pôster dos dois, com uma biografia resumida dos dois. Não poderá emprestar livro nenhum, porque livro desse não pode emprestar. Livro com dedicatória, se sumir, aquilo nunca mais se repõe. 1/4 dos livros dessa biblioteca são autografados, né? Cerca de 1/4 dos livros pelos próprios autores. E aqui são 8.000 volumes? Mais de 8.000 volumes. Você pode observar que essa estante, ela tem na frente e atrás, repara, olha lá, ela tem uma outra prateleira para outra carreira de livros. E o que tem de interessante, por exemplo, aqui, esses livros aqui? Por exemplo, ele era historiador, então tem aqui os anais do Senado na época do Império, tá aqui, para pesquisa. Aqui tem literatura francesa e inglesa. Aqui você tem os viajantes. É baseado nos viajantes que muito se conhece da história do Brasil naquela época. Saint-Hilaire, Paul, uma série, Spix e Márcios. Então, viajantes. Aqui são todos os poetas, todos amigos, todos com dedicatória, dos quais eu separei aqui alguns. Tem muita coisa do Manuel Bandeira, que era bem amigo dele, né? Muito do Manuel Bandeira. Vamos ver se eu acho aqui um do Manuel Bandeira. Está aqui, o Manuel Bandeira. Aos queridos amigos Otávio e Lúcia, esta lembrança ao grande amigo Bandeira. E tem um que é formidável, que eu considero a obra-prima das dedicatórias aqui. É do livro Claro Enigma, um livro de poesia escrito por Carlos Drummond de Andrade. E a dedicatória é um poema, não sei nem se é inédito ou não, mas está aqui escrito com a mãozinha dele. Eu vou ler para você. Vai meu livro, de mansinho, no rumo de Laranjeiras, chegando a Galcotinho, entre árvores faceiras, procura nos altos planos, é aqui em cima do apartamento, a morada amiga e clara de 2 ilustres romanos, Lúcio e Otávio, gente rara, gente de gosto mais fino e de melhor coração. Não queiras outro destino, nem busques a Lúcio e Otávio Tarquino, afetuosamente, Carlos Drummond de Andrade, Rio de Janeiro, 1952. Tá bom, uma última palavra sobre seus avós. Para mim, Lúcia foi a mulher perfeita que eu conheci. Sabia falar alemão, francês, inglês, conhecia literatura brasileira total, conhecia literatura inglesa, americana. Lúcia era uma mulher perfeita mesmo, porque a par disso, naquela época a gente jogava vôlei, ela sabia tecer rede para a gente jogar vôlei.
pescava siri. Outrora, tinha siri aqui na curva da Amendoeira, eu ia pescar siri, ela tecia, fazia buçar para a gente pescar siri. Quer dizer, ela jogava nas 11, como se diz. Lúcia era isso. E Otávio de uma cultura também extraordinária e me apoiava muito. Eu era um meio vagabundo na época, não gostava muito de estudar não, que tinha coisas mais interessantes. Mas ele pegava um trocinho que eu fazia bem feito e me dava aquele alento todo que, entendeu? São prerrogativas de um avô, do pai não. Pro pai é mais difícil. O pai da palmada, né? Tá bom, parabéns pelo trabalho aí, pela biblioteca toda. Obrigado a você. Eu que agradeço.